Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula número 1, que eu trouxe aqui para você, preparei essa aula. Nós vamos falar de gravitação, especificamente da lei da gravitação universal e o experimento de Cavendish para a determinação da constante universal. Ok, nessa nossa primeira aula, né, vamos começar falando da força gravitacional, que é uma das forças da natureza. Sabemos que na natureza tem 4 forças, né? A força gravitacional, uma delas, que é o assunto dessa aula, a força elétrica, magnética, nuclear, sendo nuclear forte e nuclear fraca. Então nós vamos falar sobre essa lei, né, sobre a força gravitacional, que é uma força entre duas massas, diferente da força elétrica, por exemplo, que é a força que ocorre entre duas cargas elétricas, sejam elas positivas ou negativas, de mesmo sinal ou sinais contrários. Existirá sempre uma força elétrica, que é uma força de curto alcance. No caso gravitacional, a força é de longo alcance. Então, são forças que ocorrem entre corpos celestes, por exemplo. Essas interações, né, entre duas massas, se dá a interação intermediada por meio de um campo, que é o campo gravitacional. Assim como, no caso elétrico, tem o campo eletromagnético, né, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, que são decorrentes, né, cujas fontes são as cargas, estão associadas a cargas elétricas. Então, as cargas elétricas vai ter campo elétrico. Uma massa vai ter um campo gravitacional. Tá ok? Então, vamos tratar aqui de campos gravitacionais que está relacionado, né, a massas. Então, inicialmente, vamos começar. Isso aqui é um assunto bastante antigo, né, que se pensa há muito tempo. E lá no século XVIII, né, Newton pensou a respeito da interação entre corpos, como por exemplo uma maçã, né, que reza a lenda que isso foi a inspiração para chegar na formação da teoria da gravitação. A força de atração de uma maçã na superfície da Terra, próxima à superfície, em certa altura, né, a força seria diferente de uma força que atua sobre um corpo maior, como a Lua, né, por exemplo, a Lua sendo atraída pela Terra. Então, a força que mantém a Lua em sua órbita, né, a Lua em velocidade, com uma certa velocidade, se seria a mesma força de mesma natureza que a força que atrai uma maçã para o centro da Terra. Então, se sabia que essa força, né, a aceleração com que essa maçã está caindo, é atraída para o centro da Terra, ela vale de 9,8 metros por segundo quadrado. Então, esse valor era um valor já conhecido, já determinado. E para saber a aceleração da Lua em sua trajetória circular em torno da Terra, também se sabia o valor, né, do raio da trajetória, que é essa distância entre a Lua e a Terra. Então, esse Rzinho é o raio da trajetória. E vale 3,8410 na oitava metros. E o tempo para percorrer uma volta completa, né, anda aqui todo o perímetro em torno da Terra, de 27,3 dias. A gente aproxima para 30 dias, um mês. Mas é um período de 27,3. Então, usando esses valores, tanto o valor do raio, da trajetória, quanto o período, é possível determinar então essa velocidade, que é a velocidade da Lua em torno da Terra, o movimento da Lua em torno da Terra. A velocidade de 1,02310 na terceira metros por segundo. Tá ok? Então esse valor
é o valor da velocidade com que a Lua se move na trajetória uma trajetória praticamente circular em torno da Terra. Com esse valor de velocidade é possível determinar a aceleração que atua sobre a Lua, que é a aceleração centrípeta, que é o módulo então da velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Então o raio da trajetória é essa distância. Então, usando esses valores de velocidade e o raio da trajetória, é possível determinar o valor da aceleração centrípeta que atua sobre a Lua, devido à mudança da sua a mudança de direção da velocidade ao longo dessa trajetória, né, ao realizar esse movimento em torno da Terra. Então, a aceleração centrípeta, o módulo dessa aceleração, vale 2,73 10 a menos 3 metros por segundo quadrado. Então, então veja que é um valor bastante diferente da aceleração, do valor da aceleração com que essa maçã é atraída para a Terra, que é 9,8. E aqui dá 2,73 10 a menos 3 metros por segundo quadrado. Quando comparar esses dois sistemas, né, que na época eram sistemas que não tinham nenhuma correlação, aparentemente, né, o entendimento é que o que acontecia na Terra era da Terra e o que acontecia nos céus era dos céus, e Newton fez essa seguinte relação, né, uma razão entre as acelerações, da aceleração da maçã e a aceleração que atua sobre a Lua. A razão dá 3.600, que equivale a 60 ao quadrado. Se tomar razão entre os raios, né, as distâncias, o raio da trajetória da Lua pelo raio da Terra, o valor obtido é de 60,3, aproximadamente o mesmo valor dessa razão, né, ao quadrado. O que permitiu concluir que a razão entre as acelerações equivale à razão entre as distâncias, a razão entre esses raios, ao quadrado. E obtendo assim uma relação importantíssima, que é a aceleração, ela depende do inverso do quadrado da distância. Então, uma relação do inverso do quadrado, né, é obtida a partir dessa comparação entre a razão das acelerações e a razão entre os raios. E com isso, Newton conseguiu determinar que a atração da Terra um corpo, sobre um corpo, pode ser uma maçã ou a Lua, essa atração é proporcional à massa do corpo considerado e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o corpo e o centro da Terra. Então, se colocarmos a Terra aqui como esse corpo M1, e M2 podendo ser a maçã ou a Lua, existirá uma força de atração entre essas duas massas e a força será diretamente proporcional ao valor da massa e inversamente proporcional à distância que separa essas duas massas. O que foi possível juntar então e esboçar a seguinte lei, que a força que atua entre esses dois corpos, né, no centro de massa de um dos corpos, é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Essa relação inversa do quadrado da distância foi obtida fazendo essa comparação da razão entre as acelerações desses dois sistemas. Ok? Então permitiu verificar que essa força é uma força que depende das massas, do produto das massas, e é uma força que cai com o inverso do quadrado, é uma relação inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto maior a distância, menor é essa força. Quanto menor a distância, maior será essa força. E para uma distância fixa, essa força vai depender do valor das massas. Para massas muito grandes, a força fica muito grande. Se as massas são muito pequenas, a força será menor.
Então, uma relação direta com o produto das massas e uma relação inversa com o quadrado da distância que separa as duas massas. Então, as forças elas atuam no centro de massa nesses dois corpos de forma independente. Então, isso aqui é um par ação e reação. A força atua tanto em M1, pode ser a ação, né, a M1 atuando sobre M2 e a reação M2 atuando sobre M1. E a relação de proporção, né, que aqui esse símbolo de proporção, que é a relação então da lei da gravitação, a gente pode expressar por meio de uma equação. E para isso, né, vamos colocar agora essa lei em forma de equação matemática, nós vamos utilizar então o conceito, o formalismo vetorial, uma vez que essa força, né, a força é uma grandeza vetorial. Então vamos utilizar o formalismo vetorial para expressar essa lei em termos de uma equação. Ok? Então para isso, vamos lançar a mão aqui da representação vetorial. Vamos considerar um sistema inercial de referência, um sistema cartesiano, x, y e z. E as massas M1 e M2, né, estarão localizadas pelo vetor de posição R1, colocando a origem na origem do sistema de coordenadas, a origem do vetor R1 até a massa M1, e o vetor R2 localizando a massa M2. A distância, né, o vetor relativo, vetor diferença entre M1 e M2 é o vetor R. Isso corresponde a R2 menos R1. Então nós temos um vetor de posição relativa entre massas M1 e M2. E esse vetor que nós vamos estar utilizando para descrever a força elétrica, a força gravitacional entre as duas massas separadas pela distância r. Tá ok? Então vamos lá. A nossa força F12 é a força que atua na massa M1 devido à presença da massa M2. E a força F21 é a força que atua na massa M2 devido à presença de M1. Então veja que esse par F12 e F21 são forças diferentes, porque os vetores têm sentidos diferentes. Eles têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então isso aqui é um par ação e reação, e essa força é uma força então atrativa. As massas M1 e M2 são atraídas, né, uma em relação à outra. Como é que nós vamos escrever isso? A nossa lei de Newton para a gravitação tinha essa proporção entre diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para tirar a proporção e colocar uma igualdade, se introduz aqui uma constante. Essa constante é a constante g. Por enquanto, né, Newton ele não determinou essa constante, mas sabia que tirar a proporção e colocar uma igualdade, para colocar então uma equação, tem que ter uma constante, e chamar essa constante, então, colocar uma constante g, associada à gravitação. E a força F, o vetor, está na direção contrária ao versor R. Então esse negativo que aparece aqui diz respeito à força ser atrativa. Tá, okay? Então isso aqui é uma forma geral de expressar uma força, F e J, onde o I vai ser o subíndice 1, 2, 3 e assim por diante, dependendo do número de massas que tiver nesse sistema. E o J, da mesma forma, vai ser 1, 2, 3, né, e assim por diante. Só não pode repetir o I, nunca existirá o 1, 1 ou 2, 2. Né? O I tem que ser diferente de J. Faltou escrever aqui na minha relação que o I tem que ser diferente de J. Então, ok? Sempre um par. Então é 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e assim por diante. Um sistema com N carga vai ter um N, a última força. Então sempre aos pares. A força atua aos pares entre duas massas quaisquer. E a distância é a distância
entre essas duas massas, a massa I e a massa J, considerada. Tá ok? Então vamos lá. Para determinar o valor dessa constante G, que Newton não determinou, e foi obtida por um sujeito chamado Cavendish. Num experimento, vou tentar explicar. O experimento de Cavendish consiste então em duas esferas, essas duas esferinhas, presas aqui por uma haste muito leve. Então essa haste, a massa dessa haste tem que ser desprezível perto da massa das esferas. Então essa hastezinha aqui, ligando as duas esferas, tem que ter uma massa desprezível. E no centro tem um fio, também muito fininho, massa desprezível, perto das esferas. E esse fio, ele é capaz de rodar, né? Tem uma certa torção. Então essa hastezinha está livre aqui para girar em torno desse centro. E aqui essas duas esferas maiores, né, estão presas também por uma haste, e essa plataforma ela pode girar no mesmo plano, né, mantendo essas duas esferas no mesmo plano das esferas menores. Então aqui nós temos um vídeo que ilustra o experimento feito por Cavendish. Vamos ver se vai funcionar. Não vai funcionar? Oh, caramba. Mas enfim. Era para funcionar aqui o videozinho. E não está rodando. Vou esperar um pouquinho, ver se roda. Não está rodando. Mas enfim. Ia mostrar o movimento dessas duas esferas, né, quando a esfera maior se aproxima da esfera menor, ocorre surge então a força atrativa entre as duas esferas, fazendo com que essa esfera, as esferas menores, girem, né, nesse mesmo plano e produz uma torção. Aqui tem um espelhinho, aqui no centro, e com um feixe de luz, né, se bate, a luz é refletida no espelho. Quando ocorre a torção, esse feixe é desviado. E é possível medir então o ângulo de deflexão do feixe quando desviado. Uma pena não ter funcionado aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma... Opa, para aí. Aí, agora sim, está funcionando. Então aqui é o feixe, a deflexão desse feixe de luz, devido à aproximação das esferas. Quando aproxima a esfera, surge uma força então sobre a esfera menor. Vocês verão que essa esfera pequena ela se move, certo? Essa força é a força de atração gravitacional, a força de atração entre as massas. E esse experimento, então nós vamos agora olhar com mais atenção, né, utilizar aqui uma figura para ver o experimento e ver o que acontece nesse fio, certo? Então vai ter uma torção. Essa torção, né, esse torque, vamos colocar aqui essa letra tal, vai ser menos K vezes θ. O K é uma constante de torção. Então essa equação aqui seria o equivalente à lei de Hooke para a torção desse fio. Esse menos é porque a nossa torção vai produzir um movimento oscilatório. Então vai fazer com que a torção faz com que ele volte sempre à posição de equilíbrio. Então isso é uma força restauradora. Ok? E θ é o ângulo de deflexão. Se colocar 2θ, é que é θ em relação à posição de equilíbrio. Então ele vai estar girando entre a posição de equilíbrio até parar. Esse sistema aqui, nós estamos olhando para esse sistema
com essas duas bolinhas, né, as duas esferinhas pequenas de massa mzinho, e quando aproxima a massa grandona, que aqui é o mzão, é que surge a força de atração gravitacional entre as duas massas. Então a força F, tanto na mzinho, né, de um lado quanto do outro, veja que aqui vai ser sentido contrário, e vai formar então um par de forças, esse binário, fazendo com que produza uma torção, um giro. E essa massa, a mzinho, então vai girar nesse sentido, produzindo uma torção no fio. O feixe de luz é defletido quando ocorre a torção desse fio. Aí se mede esse ângulo, né, o período de oscilação desse fio que está torcido, ele vai ter, será o equivalente a um oscilador harmônico. E o período de oscilação é dado por 2π raiz do momento de inércia sobre a constante K. Esse I é o momento de inércia do sistema. O momento de inércia desse sistema, tá, nós estamos olhando para o sistema massinha pequena que gira em torno do eixo de rotação. Então o eixo de rotação aqui é L. Então a distância entre as massas 2L. Então duas massas separadas pela distância, o eixo de rotação, a distância 2L, então o eixo fica L, o momento de inércia 2mL ao quadrado. Substitui o momento de inércia e a constante K, nessa expressão do período, podemos obter o valor da constante K, que é a constante de torção desse fio, né, que será torcido. Então a constante K vai depender aqui do comprimento L e do período de oscilação desse sistema. E da massinha, as massinhas, essas duas massinhas, de valor mzinho, cada uma. Então, tendo o valor de K, que é esse valor aqui, a constante de torção do fio, nós podemos substituir na expressão aqui de torque, que é menos K vezes θ. Então o torque fica menos esse valor de K vezes o θ, que é o ângulo de torção. Né? Aqui na minha figura, esse ângulo está de forma bastante aqui exagerada, esses 2θ aqui. Esse ângulo é muito pequeno. Então obtemos assim a expressão de torque. E sabemos também que o torque é dado pelo valor da força, o módulo da força, pelo braço, que é a distância da massa até o centro de rotação. Então, utilizando essa expressão, substituindo a expressão de cima nessa expressão de baixo, onde a força é a força de atração entre as duas massas, então aqui a força gravitacional, o torque fica, substitui aqui o G, mzão, mzinho por R quadrado. Põe no lugar do F, põe essa expressão aqui. Então fica torque igual esse termo vezes L. E o torque é aquela expressão ali de cima. Mas a gente pode deixar isso também em termos de torque. Certo? Dessa expressão de baixo, aqui vamos isolar o G. Fica G igual a tal vezes R ao quadrado sobre mzinho, mzão, sobre L. Então daqui dessa expressão, isola esse G, se obtém essa relação aqui. E esse tal é substituído pela relação que está aqui em cima. Então aparece que está em vermelho, é aquilo que está ali em cima, não, o valor, a parte escalar. Então não leva o sinal, porque esse sinal indica que a força que é restauradora, é um torque restaurador. E se obtém o valor desse G em termos do ângulo θ, do período de oscilação, do L. O L é o comprimento, então, dessa haste, né? Na verdade, meio comprimento, é do centro de rotação até a massa. O Rzinho é a distância entre as duas massas. Então, Rzinho é a distância entre as massas, que aparece, que vem aqui da força de atração gravitacional, a força gravitacional. Esse Rzinho é a distância entre as duas massas. E os valores das massas. Certo? Então, isso aqui são os parâmetros para se obter o valor de G. Veja que se expressar o tal como está ali em cima, a gente pode eliminar o mzinho e fica só em termos do mzão. A massa grandona, que é essa massa grande aqui, a distância Rzinho
é a distância entre as duas massas. O T vai ser o período de oscilação, aqui em torno da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio seria o feixe aqui sem nenhuma deflexão, não há nenhuma torção nesse fio. Quando ocorre a torção, ele vai ficar girando, né, para lá e para cá, até parar. Então, mede o período de oscilação dessa torção. L e M, o Mzão é o valor dessa massa, e L é a distância, então, da massinha até o centro de rotação. Tá ok? E assim se determina o valor dessa constante G, que apareceu na equação, aqui na equação de universal da gravitação, a equação de Newton. E quem determinou então esse valor de G foi Cavendish, nesse experimento, né, para determinar o valor. Vamos ver os valores, então vamos utilizar valores mais reais aqui, para alguns dados de experimento. Vamos utilizar o valor do M, a massa grandona, de 12,7 quilos, né? Praticamente 13 quilos aquela maçona, aquela esfera grande. A pequenininha de 9,85 gramas, então quase 10 gramas essa massa pequena. E a massa grande 13 quilos. O comprimento L, que é esse raio, essa distância do centro de rotação até a massinha, isso vamos colocar 52,4 centímetros, então uma distância pequena. E o ângulo, ali 2θ, de meio grau. Então 2θ é essa oscilação, né, entre o feixe incidente e o feixe refletido, feixe de luz, que mede a deflexão, então a torção desse fio que está sustentando essa haste que contém as duas massas, as duas massinhas. Então, o nosso ângulo aqui, 2θ, é 0,516 graus. E Rzinho, que é a distância entre as massas, de 10,8 centímetros. E aqui vou utilizar já o valor de tal, direto, certo? Que não precisa medir o tempo nem o ângulo, o tempo de oscilação, o período de oscilação. Então, tendo um valor de tal, um torque de 3,75, 10 a menos 10, veja que um torque é muito pequeno, um número muito pequeno, em Newton vezes metro. Se eu usar esses valores, quando substituir no valor do G, se obtém esse número, que é a constante de gravitação universal, no sistema internacional. Então, as unidades que tem em Newton, metro quadrado por quilograma quadrado. Tá, ok? Então, assim se determina, foi determinado esse valor para a constante G com esses dados para esse experimento feito em 1798. Então isso aqui é finalzinho do século XVIII. Tá ok? Então com isso, nós discutimos aqui a lei de Newton da gravitação universal com a contribuição de Cavendish para determinar o valor da constante G, que é a constante de gravitação universal, é uma das constantes da física utilizadas até os dias atuais. Então ficamos por aqui nessa aula. Essas aqui são as referências utilizadas para preparar essa aula, né? O Halliday, Young Friedman, o livro do Moisés e o livro do Alaor Chaves, como livro nossa principal referência. Ok? Ficamos então por aqui e até a próxima aula.